Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast Bem Envelhecer Med-Senior. Aqui a gente compartilha dica, informação, reflexões também para um envelhecimento bom e saudável. Eu sou Luana Esteves, sou jornalista e aqui do meu lado, Maicon Oliveira, diretor de marketing da Med-Senior. Bora para mais um? Bora, tô animado, o papo de hoje tá sensacional, entrevistado mais ainda, eu acho que vai render muita coisa boa para quem tá nos assistindo, hein? Então já vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos, Luana, você sabe que ele é escritor, professor, PhD, criador do grupo e da comunidade que chama Farmaco na Prática, além de um currículo extenso que eu não consegui nem gravar de tanta coisa boa, viu? Seja bem-vindo, Thiago de Mello. Obrigado por esse convite, a oportunidade da gente poder divulgar a ciência de uma outra maneira, né? Isso, e mostrar o tema do nosso episódio de hoje, que é como que a ciência ajuda na longevidade. Nossa, né? Muita coisa boa. Um assunto muito bom, né? Mas antes da gente entrar no nosso tema, Thiago, a gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que a sua relação aí com a farmácia, né, surgiu? Que momento que você entendeu que essa deveria ser a sua profissão e o seu caminho? A história da farmácia nasceu com meu pai. Ele é do interior da Bahia, uma cidade de Ituaçu, onde Gilberto Gil nasceu, Moraes Moreira. E depois ele foi para Brumado, uma outra cidade um pouquinho maior, para trabalhar na farmácia na década de 60. Então, ali com seus 13 anos, 14, era um aprendiz de um técnico de enfermagem na época, que ali virava um mini hospital. Na época não tinha serviço do SUS, muito menos. E depois ele foi para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, que era de Laranja da Terra, aqui do Espírito Santo, se conheceram no Rio, e eu nasci em São Paulo, já na década de 80. Nasci em 80. Então faz a conta aí. Faz a conta aí. E meu pai trabalhou há muito tempo na área da indústria farmacêutica, como gerente, administrador, na área da oftalmologia. E isso, sem querer, por uma osmose, isso foi passando ao longo do tempo, durante a minha fase de infância, visitando congressos, vendo o ambiente da medicina. E em 98 eu passo no vestibular lá na Federal de Ouro Preto, para farmácia. A primeira escola da América Latina de farmácia, 1839. Então, imagina, o Brasil se tornou independente, precisava de uma escola para poder produzir medicamentos e surgiu, então, a Federal de Ouro Preto. Então, de lá, volto para Vitória, em 2002, para seguir minha carreira como professor. Queria fazer mestrado, doutorado, seguir a área acadêmica e ensinar farmacologia, ensinar sobre medicamentos. Para alunos de medicina, de farmácia, de enfermagem, psicologia. E, nesse trajeto, pude perceber que não dava para ficar somente preso nas quatro paredes com 40, 50 alunos. Às vezes a gente terminava uma aula e falou, professor, a sua forma de contar essa história é diferente. Você não tem um livro? Por que você não faz um vídeo? Como é que é essa história? Eu fui fazer meu pós-doutorado em 2018, na Espanha. Levei minha família, vendi meus 2 carros. Falei, olha, é agora, chegou esse momento. E aí lá eu percebia que também existia algumas lacunas de ensino, da forma de entendimento da farmacologia, que precisava se tornar mais prática. E aí quando eu volto para cá, aí veio essa inquietação de produzir na área digital. Então, aqui eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e da UVV. Acabei pedindo licença do IFES para poder dar conta de tudo. Mas hoje temos o maior canal de farmacologia do Brasil e no Instagram também, para ensinar. Bacana, por sinal, né? Uma linguagem prática, acessível, muito bacana. E que faz a diferença, né? Pra gente até enquanto quem consome, né, medicamentos, quem utiliza, entender como que isso age na vida da gente. Redor. Perfeito. Nosso redor, às vezes, num bate-papo da família de domingo, alguém fala, pega mais um pedaço de frango. Eu falei, não posso, porque meu colesterol tal. Já começa ali um assunto. Aí já vira assunto da família do almoço de domingo, tem né? isso, né? No Eu tô DNA. tomando simvastatina, tô tomando metformina, assim vai. Tiago, agora a gente está aqui conversando, né, sobre o bem envelhecer. Então, quando você, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, você pensa assim na população idosa e em medicamentos, o que primeiro te vem à mente, assim, como um ponto de alerta ou precisamos falar mais sobre isso? É um certo paradoxo, a gente nunca tomou tanto remédio e nunca estivemos tão doentes. De fato, a longevidade aumenta, mas a gente quer vida de qualidade, não apenas de quantidade. Então você, meu querido idoso, não encare que saúde está vinculado dentro das farmácias. E isso ouvindo de um professor de medicina, de farmácia, de medicamentos, dizendo que nem sempre a solução está em comprar algo para poder melhorar o seu desempenho. Eu estou aprendendo muito mal, eu preciso então de magnésio. Será? Ou pode ser o meu hábito de leitura que tem diminuído? Aquela minha ida à praia para fazer exercício também está diminuída. Então a gente vincula o espinafre do Popeye como o grande salvador. A gente foi treinado isso ao longo da vida, de assistir desenhos animados e buscar sempre algum recurso para me transformar em pouco tempo. Mas a farmacologia não promete isso.
ela apenas modula respostas fisiológicas que nós já temos. O corpo humano já é muito perfeito para que um fármaco seja aquele que vem agora substituir qualquer coisa. Ele vem apenas para colocar um drageamento por fora. Sabe o que é a drágia, né? Eu ia falar o nome de uma marca, gente, eu não vou falar. O gosto é amargo, eu venho ali e coloco aquela película doce para a gente só tentar melhorar um pouco a qualidade da vida. Ficar mais palatável, Palatável. né? Perfeito. E a gente vive, né, Tiago, com muita clareza, assim, essa cultura da medicalização no Brasil, quando a gente olha para cada esquina e vê uma farmácia, assim, né? Isso não compromete seu trabalho? Compromete ou ajuda? Olha, se fosse apenas um ponto de comércio, né? Quer dizer, é o que acontece hoje. O que a gente não quer é que ali vire somente algo para liberar a caixa. A gente quer que as farmácias tenham um caráter de um local que emana saúde, se for necessário o uso de medicamentos. A Organização Mundial da Saúde determina que eu deva ter uma farmácia para cada 8 mil habitantes. Tem regiões no Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, que a média é de 1 para cada 800 farmácias. Uau. Uma farmácia para cada 800 pessoas. Caramba, é então, chocante. a medicalização está entranhada no Brasil. A gente consome mais medicamentos do que a Índia e a China. Né? Somos campeões aí em vários tipos de fármacos, como o próprio clonazepam. E acho que o maior papel nosso é trazer educação desde cedo. Porque talvez tenhamos hoje idosos que são apenas frutos do meio que foi convivido. Né? Quando ele assistia na televisão, às vezes aquelas propagandas tinham jingles, né, da época. Sim. Show de calouros. E aí vinham as músicas. Inclusive, né, a gente não contou no currículo do Thiago, mas ele também é imitador, dublador, cantor. Ele tem uma De quem? Vamos ver se vocês adivinham. Fala aí, Thiago. Mas olha só, vem pra cá, mas não compra remédio toda hora não, hein? Faz mal, hein? Muito bom. Ai, muito bom. Rir é o melhor remédio, né? Nossa, Podemos meu dizer Deus, isso, a né? gente produz dopamina, endorfina, endocannabinoides, substâncias que se parecem com o THC, da famosa cannabis. Olha. Enquanto nós rimos. Então, é uma das melhores ferramentas que, aliás, quando passamos os 40 anos, a nossa frequência de riso é muito baixa. E a gente tem que voltar a fazer igual a criança, né? Rir mais do que 30, 40 vezes por dia. A gente tem que se lembrar disso. A gente tem que se Muito. A lembrar. vida fica muito mais leve, Muito né? mais leve. Para bem envelhecer, vamos sorrir Vamos mais. sorrir mais, sorrir e cantar. Agora se você quiser Boa, falar... não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Agora, voltando a falar desse aspecto dessa cultura de medicalização e como isso pode influenciar muito para a população idosa, né, Tiago? Saiu uma pesquisa recente da Fiocruz que indica que mais de 70% da população idosa pratica automedicação. Acho que esse é um dos principais pontos de alerta assim, que você observa. E os riscos disso, né? É uma grande tragédia. Primeiro, achar que a solução está sempre no remédio. Muitas vezes não está. E pode ser por má orientação mesmo. Ele foi impelido para falar, puxa, como ninguém me ajuda, eu vou me autoninar. Então eu vou escolher, porque quem sabe, eu sofro de dor, eu não consigo dormir. E ninguém tem alguma alternativa para mim, sendo que aquela eu posso comprar. E alguns falam, puxa vida, o salário está tão curto. Eu estou gastando quase 30%, 40% do meu ordenado somente com remédio. Então, às vezes, ele pede aumento para quê? Para comprar mais remédio. Muitas vezes, a solução não é essa. Estamos num momento de viver até na época da desprescrição. Não é para poder tirar o remédio de qualquer situação, não. O teu médico foi lá, prescreveu o remédio correto, mas, às vezes, existem interações ali dentro que podem ser muito ruins, aumentando a chance de internações, de complicações, necessidade de novos exames, e que passa, então, a necessidade de você ter que relatar para o médico, no momento da consulta, todos os medicamentos que você faz uso. Inclusive na farmácia, não faça como muitos, de chegar lá, apenas dar o nome completo, o seu CPF e ouvir assim, passa no caixa que você tem desconto. A gente não quer isso, a gente quer um atendimento mesmo humanizado e que você tenha o direito de procurar o farmacêutico e também tirar suas dúvidas em qualquer estabelecimento de saúde. A farmácia não pode ser um mero estabelecimento de entregar caixas. Isso a gente não quer. Tiago, tem um termo muito comum na geriatria, que é essa coisa da iatrogenia, né? De você ter muita interação medicamentosa. É muito comum também você tomar um remédio que dá um efeito colateral, descompensa outro. E às vezes, principalmente a pessoa idosa, ela frequenta muitos especialistas e quando ela percebe, ela está tomando 5, 6 remédios diferentes. Será que esse é o caminho? Qual o cuidado que a gente tem que ter? E como que a gente pode orientar quem está nos assistindo em relação a isso? Excelente reflexão. Vamos dar um exemplo aqui de uma substância hoje que é muito usada para paciente que tem diabetes. Diabetes, a gente quer combater o excesso de glicose, de carboidrato.
Esse carboidrato que pode estar no seu pão, na sua tapioca, não é só no doce, não. Vou cortar doce, não vai comer o pudim de leite condensado, mas rasga 3 pedaços de pão e no pão tem amido. O que é o amido? Amido é uma sucessão de várias moléculazinhas de glicose. Então, sua glicose pode subir por causa do pão e não porque você largou o pudim. Mas se em determinado momento essa glicose está muito alta, existe um recurso que são drogas antidiabéticas. Uma delas, famosa hoje, não vou falar o nome da marca, mas a substância se chama dapagliflozina. Que é para? Diabetes e para insuficientes cardíacos, porque ela tem um leve efeito diurético. Então, na área da cardiologia, tem sido muito prescrita. Só que o mecanismo de ação dela é qual? É atrapalhar o reaproveitamento dessa glicose lá na formação da urina. Então, o normal é a gente não eliminar a glicose na urina. Não eliminamos. Só que esse remédio faz eliminar açúcar na urina. Aí o diabético fala, nossa, eu quero esse. Esse é ótimo. Só que tem um problema. Se eu não contar isso para o paciente, que ele precisa se higienizar mais, de que ele não pode, por exemplo, se usa fralda geriátrica e tem um cuidador, ele precisa de mais higienização, porque eu tenho um ambiente agora a 37 graus, com açúcar, e vai facilitar o quê? O desenvolvimento de infecções urinárias. Então, esse paciente que às vezes vai ocupar um leito por conta de uma má comunicação. Isso vai ter que ser um alerta para ele a vida inteira enquanto ele faz uso dessa droga chamada ou dapagliflozina ou empagliflozina. A classe das glifosinas favorece a excreção de açúcar e por isso ficar atento. Eu cubro um santo, mas posso descobrir outro. Esse aqui é um exemplo bem prático de uma iatrogenia medicamentosa. Interessante. E aí, nesse descobrir outro, você vai entrando com outro medicamento e Cascata de prescrição, isso se chama. Então, alguém está tomando omeprazol porque tem uma dor no estômago. Mas por que ele está tomando omeprazol? Porque ele toma escondido ibuprofeno, que ele tem dor no joelho. E aí, tomando omeprazol todos os dias, você vai medir B12, B12 cai. Opa, agora eu preciso tomar B12, porque a B12 caiu por causa do omeprazol. E agora ele fala, nossa, tomando anti-inflamatório tanto tempo, a pressão arterial aumenta. Aí ele vai agora para outro médico que prescreve um antihipertensivo, amlodipino. O amlodipino causa edema maleolar, edema lá no pé. Falou, antes eu conseguia botar o sapato, agora eu só estou andando de chinelo porque o pé está inchado. E agora a solução qual seria? Reavaliar o antihipertensivo, mas não, entra agora com o diurético. O diurético, junto com o amlodipino, aumenta a chance de queda. Pronto, agora está o idoso lá no centro ortopédico para fazer uma cirurgia porque quebrou a cabeça do colo do fêmur. Gente, isso aqui é mais comum do que... Cascata. E que traz o desfecho de tanto um desfecho ruim para o paciente, para a família, para o convênio, para os cuidadores, né? Infelizmente, esse indivíduo acamado, ele começa a desenvolver infecções com frequência, pneumonia, chance de trombose. Então, o que a gente quer? É vida de qualidade para o paciente idoso. E que é possível numa cidade maravilhosa como essa que a gente Muitas vezes a solução do problema está na raiz, né? E não na medicação. E falando em medicação também, essa questão da automedicação. Você acha que esse volume de farmácias, esse acesso que a população brasileira tem a medicamentos contribui muito para a automedicação? O brasileiro tem um pouco disso na cultura, né? Tem, é na cultura, esse é o ponto. Então, por isso que eu acho que o ideal é a gente educar. A palavra educar, do original, é educar, é conduzir. Então, sendo mal treinados, a gente passa a ter essa ação reflexa. Não, meu joelho dói. Ele nem quer refletir se aumentou o peso. Mas ele acha que com o ibuprofeno ele resolve isso. Então, se eu mostrar para ele as outras consequências do consumo contínuo, né, do ibuprofeno, ele começa a reavaliar. A gente tem vários exemplos no Brasil de que a educação deu certo. Cinto de segurança. Na nossa época, como criança, você veio de Teixeira de Freitas, se usava cinto de solta. É ou não é? Cigarro. Meu Deus, eu lembro quando eu comecei a dar aula, com 23 anos, eu perguntava na sala, quem é que fuma? 40% levantava a mão com orgulho. Hoje, quem levanta com vergonha, dizendo, vou parar. As campanhas de educação não mesmo, foi imposto apenas, foi educação. Total. Então, o Brasil hoje é modelo para muitos países. A Europa quer entender o que o Brasil fez para combater o cigarro. Então, por que não falar isso também com medicamentos de maneira madura? Isso no nosso canal a gente tem feito já ao longo desses 4 anos, durante a Covid-19, porque foi muita má informação. Gente comprando vermífugo para poder tratar um vírus, isso não faz sentido nenhum. Então, é o reflexo da fragilidade do ensino, da parte da ciência, e que a gente tenta, então, colaborar, né, trazendo conhecimento para todos. E, Thiago, falando em ciência, tem uma curiosidade aqui que eu acho que a gente pesquisa muito sobre isso. Por que tem alguns medicamentos que só acontecem em venda no Brasil, né? A gente são pode liberados citar aqui, né? os mais famosos aí, por exemplo, a nimesulida,
A dipirona, são remédios que lá fora você A dipirona também lá fora não é bem vista. Em alguns países, né? É mesmo. Por exemplo, se for no México, você acha tranquilo dipirona. Nos Estados Unidos, não acha. É. Mas, ao mesmo tempo, se você for nos Estados Unidos num supermercado, Supermercado. você compra um pote de 1.000 comprimidos de ibuprofeno. Sim. Então, existem aberrações em vários países. O que é o ponto da aberração no Brasil? Não é o acesso à nimesulida. É você, por exemplo, dispensar para uma criança de 7 anos. A gente não recomenda. O uso da nimesulida por mais de 14 dias também não recomendamos, porque pode acontecer uma lesão no fígado. Ontem mesmo, eu dei uma aula exclusiva para poder explicar como que os medicamentos podem causar lesão no fígado, explicando cada tipo de mecanismo. Então, assim, todo fármaco é como se fosse uma caixa de morangos que a gente está comprando na feira. Os de cima vêm vermelhinhos, brilhosos e doces, mas quando você pega a parte de baixo, vem um mofado, vem um ali meio, né, que você não vai aproveitar ele inteiro. Então, todo fármaco a gente tem que olhar com o pé atrás. Primeiro, em relação à dose. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Qualquer um deles pode ser perigoso. Então, eu não seria aqui a favor de dizer vamos proibir a nimesulida no Brasil, porque ele é um anti-inflamatório interessante. Se ele não for prescrito, eu vou ter que optar, por exemplo, por diclofenaco. O diclofenaco de sódio também pode causar lesão no fígado. Além disso, pode aumentar a chance de gastrites e úlceras. Então, cada anti-inflamatório tem o seu probleminha, que às vezes eu escondo uma mão para falar, viu como eu sou bom? Mas é verdade que a nimesulida em muitos países, Austrália, muitos países da Europa e Estados Unidos não comercializam a nimesulida. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, por não ter tanto acesso a esse tipo de anti-inflamatório, o paciente não respondendo ao paracetamol nem ibuprofeno, ele pula para quem? Para os opioides. A galera da codeína, do tramadol, da oxicodona. Infelizmente, hoje, os Estados Unidos sofre com uma epidemia, né, do consumo exagerado dessa classe, que felizmente o Brasil ainda está longe de acompanhar um padrão norte-americano. O Brasil é modelo no combate ao cigarro, é um modelo para não consumir opioides como os Estados Unidos, mas é uma vergonha em relação aos benzodiazepínicos, que é da tarja preta. A galera da tarja preta, clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam. Esse, meu querido telespectador, não deveria ser consumido ao longo de 5 meses, 1 ano e meio. Ele não é cadeira de roda, ele é uma muleta. Ele tem que ter começo, meio e fim. E as pessoas, às vezes, tentando buscar o refúgio, acham que sem psicoterapia associada, sem prática de exercícios, essa classe vai substituir. Muito cuidado. Alterações cognitivas podem acontecer, perda da memória. Às vezes você está conversando com o neto fala assim, vovó, você já falou isso para mim? Aí ela fala assim, nossa, já falei? Eu não tô lembrando. Às vezes associa até uma questão da idade, mas na verdade é um E o que ela vincula? São efeitos, Estou né? com Alzheimer, tenho demência e, na verdade, pode ser um problema cognitivo apenas pelo acesso ao medicamento. A simples retirada dele faz melhorar o padrão de memória. Então, nesses casos também que o consumo, né, de antidepressivos e ansiolíticos vem crescido muito na população idosa, na população de modo geral, mas também na população idosa, né? É como identificar, né? A partir de que momento é necessário e a partir de quanto é abusivo. O problema é quando a prescrição foi feita para a Dona Maria. E chega a caixa lá agora, ela comprou 2, mas tem um marido, tem um vizinho, e aí ela mesma passa a distribuir para os outros. Então, a gente fala do traficante, mas isso também está acontecendo. A palavra droga se refere a qualquer substância que tenha efeito biológico. É claro, a gente falando aqui das drogas de abuso, não recomendamos. Mas essas também precisam ser destinadas para uma pessoa. Ela é responsável legal por aquilo. Talvez alguém que pegou aquele comprimidinho de 1 miligrama de clonazepam, puxa vida, amanhã ele trabalha operando máquina. Ele é um motorista de ônibus. E às vezes está envolvido num acidente, vai lá, colhe o sangue, não tem nada de álcool. Aí todo mundo fica, então passou mal, teve um mal súbito e pode ser por influência de um medicamento mal utilizado. Não quer dizer que fez bem para uma pessoa que você vai poder, toma aqui que foi de maneira bom, alguma, né? Isso é muito irresponsável, né? Com certeza. E a gente estava falando isso, né, das vezes da cascata de prescrição, mas às vezes entende-se que há uma necessidade, há uma necessidade de um idoso, uma pessoa, enfim, de qualquer idade, consumir vários medicamentos. Tem um limite? Boa. Quem que estabelece isso? Assim, Excelente pergunta. Eu só posso tomar até tantos por dia. Olha só, quando eu me formei, existia um conceito de que pessoas tomando mais do que 8 substâncias ativas, ali certamente teria uma interação medicamentosa. Na atualidade, isso caiu para 5.
Aí você fala, nossa, são 5 remédios diferentes. Não, às vezes eu vou comprar um produto que ele já vem na associação com 3 dentro, né? Marcas aí que tem diclofenaco, paracetamol, carisoprodol, cafeína. Numa caixa só já vem 4. Então, aqui eu tenho múltiplas chances. Estamos chegando aqui próximos ao carnaval. Não sei quando que vai... Já passou. Já passou. Mas é Mas carnaval hoje de que verão, vai, né, né, Brasil? Mas muita gente o quê? Fala assim, pô, eu vou Valeu, beber, então eu vou tomar um remédio antes e um depois. Não vou falar o nome, mas com certeza você lembra um trocinho amarelo, que ele, inclusive, a bula diz para não tomar se estiver bebendo. Ele é contraindicado na associação com álcool. A composição dele contém, por exemplo, ácido acetil salicílico. Esse famoso AS aumenta a lesão no estômago. Em nosso laboratório, nós trabalhamos com modelos experimentais para a gente tentar entender produtos naturais que protejam, por exemplo, o estômago. E para poder induzir lesão nesse animal, eu uso álcool. A gente faz úlcera dando álcool para o animal, para tentar um tratamento. Agora, se eu faço o produto, o amarelinho, antes, lesiono com S, bebo a noite toda e termino com ele, a chance de sangramentos digestivos é muito alta. Inclusive, um termo pesquisadíssimo nos sites de busca é sobre isso, né? Estou tomando um remédio tal, posso beber? Isso. Isso é muito comum, beber. né? E é muito importante porque alguns espertos falam, não, mas como amanhã eu vou beber, então hoje eu já não tomo o remédio. Falei, por quê? Já que vai cortar o efeito, eu economizo. Ainda vem com essas ideias. Meu querido, primeira coisa, se você toma um remédio para pressão e bebe, o álcool vai potencializar a ação do antipertensivo. Todo mundo aqui já teve experiência de ingerir bebida alcoólica, quem teve, e nota que a gente faz mais xixi. O álcool tem efeito diurético. Então, a pressão arterial, nos primeiros minutos e horas após o consumo, a pressão arterial cai. Se ele toma antipertensivo, cai junto. E a chance, então, de queda é muito alta. Gente, idoso sofre muito com esses problemas relacionados à queda. Sim. Né? Tanto quanto traumatismo crânioencefálicos e também lesões, como eu falei, do colo do fêmur. Isso é muito comum. Bacia, são lesões muito comuns. Muito comum. E aí, Agora, essa coisa de vou tomar mais de um comprimido para potencializar o efeito. Ai, meu Como é que Deus. funciona isso na prática, Thiago? não faz Pelo amor isso. de Porque Deus, as né? pessoas têm essa coisa, né? Não, vou tomar 2 logo para sarar mais rápido. Isso. E tem fármacos que a dose de tratamento ela é muito próxima da dose tóxica. Ó, fica aqui na janelinha. Se eu subir demais agora a dose, eu posso ter problemas como arritmias, chance de uma palpitação excessiva. E a gente não sabe aqui como é que esse idoso está nas suas reservas fisiológicas. Como assim? Uma coisa é você ter feito isso aos seus 25 anos. Aí fala assim, nossa, misturei hoje esses dois, tomei o dobro, passei um mal. Falei, mas é a primeira vez que a senhora tem 65 anos. A senhora nunca teve essa idade. E a gente não tem as formas de compensação tão eficientes quanto o indivíduo de 20 anos. Então, não posso trazer comparações com colegas e nem tampouco me arriscar fazendo dobradas de dose, a menos que esteja sob supervisão do médico. Existem situações que a gente faz mesmo, a chamada dose de ataque. Com antibióticos, às vezes a gente faz isso. Quem que já passou pela experiência, por exemplo, de extrair um dente? E vai lá o dentista e fala, você vai tomar agora, vai tomar 4 comprimidos de amoxicilina. Eu falo, você quer me matar? Não, mas para aquele momento, eu quero ter o máximo de amoxicilina enquanto eu estou com a intervenção cirúrgica. O campo aberto, eu não quero que bactérias estejam nessa região. Então, com a amoxicilina, isso é possível em um momento. Mas jamais fazer isso por sua conta e risco. Por automedicação. Mas não, né? O Maoi, não. Não, Maoi não. E aproveitando também, né, você falou, você não tem mais 65 anos, né? Um exemplo que você trouxe. Você nunca teve, na verdade, né, 65 anos. E aí, uma questão também que tem a ver com o envelhecimento é a tal da sarcopenia, né? Que é essa perda muscular, que é natural, um processo natural do corpo humano, assim, né? A partir de certa idade, acho que a partir dos 30, né? O corpo já começa a não ter a mesma força, assim, a perder. E aí, nesse caso, assim, existem medicamentos ou suplementos que ajudem isso, além da atividade física, que é tão necessária? Rapaz, agora todo mundo que está assistindo fala, opa, pega lá o Peraí. papel. É o milagre que todo mundo quer, né? Então, o que a literatura mostra de produtos que são seguros e entram como suplementos para isso, né? Medicamentos mesmo, isso pode... Deixa eu separar logo. Medicamentos, se for um idoso dos seus 60 e poucos anos,
e desenvolve um quadro chamado de hipogonadismo, ele não produz testosterona, é possível fazer a reposição hormonal para ele com esteroides anabolizantes. Aliás, é para isso que tem na farmácia. É para poder repor de quem precisa realmente desse hormônio. Ponto. Agora, de suplementação, um dos produtos mais seguros que a gente conhece e que pode ser usado em idosos é a creatina. A creatina em doses de 3, 5, 7, 10 gramas, de uma forma inclusive acompanhada por nutricionistas, nutrólogos, médicos, geriatras, ela melhora sim o desempenho, ela melhora a performance física, a força, estimula esse indivíduo a fazer mais exercício. Enquanto a contração muscular acontece, nós liberamos moléculas que foram recentemente batizadas de exercinas. Exercinas e miocinas são produtos, por exemplo, que podem melhorar a nossa criatividade. Pode melhorar a nossa chamada plasticidade cerebral, memória. Enquanto você está ali, falando, meu Deus, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Faço exercício ou não faço? Faça. Quem me acompanha no Instagram, eu geralmente ponho assim, exercíciozol, é a dose do dia. Eu fotografo na praia e o relógio que aparece para mim eu ponho na frente miligramas. Então aparece lá 5,50 miligramas, para entender que é a minha dose do dia. E é ali que eu vou liberar produtos que eu não encontro na farmácia, mas nós somos uma farmácia ambulante. Então um desses produtos se chama BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Quem tem mais BDNF tem menor risco de depressão, tem melhora cognitiva, e não precisa, então, ficar preocupado se vai tomar o magnésio treonato para melhorar a memória. Maravilhoso. Então, de produto para evitar sarcopenia, um que já é validado é a creatina. E, atenção, não causa lesão no rim. Ah, porque foi falado para mim que quando eu medi creatinina, que é um produto que a gente acompanha na urina para saber, e no sangue, se a função renal está preservada. Quem é creatinina? Ela é filha da creatina. Então, se eu tomar creatina, eu posso sim ter um aumento de nível laboratorial desse produto, mas não é porque meu rim teve alguma lesão. É simplesmente porque eu estou excretando mais um metabólito desse suplemento. Então, não se apavore. Isso já foi uma preocupação na década de 2000 a 2007. A Anvisa, inclusive, proibiu a comercialização de creatina nessa época, mas hoje a gente já passou essa fase. Não há motivo para pânico em relação ao consumo dela. Tiago, a população idosa ela é extremamente alvo aí de suplementos, coisas milagrosas na televisão. A gente vê isso todo dia, né? Então, é ômega 3, é Ora Pronobis que tá na moda. Exatamente. Todo Essa mundo é a captou a famosa, referência. essa é a famosa, né? Muito bom. Cada dia é uma coisa diferente. Ora Pronobis tá na moda, colágeno. Isso funciona, não funciona? Como que é para a população idosa a administração desses suplementos? Vamos entender como é que são essas histórias, como é que elas nascem, né? Porque alguém pensa sobre isso. Então, ao perceber regiões do Mediterrâneo e que pessoas eram muito longevas, saudáveis, não tinham pressão alta, como é que você vive tanto tempo, 90 anos, 100 anos, na região da França, comendo gordura? Tem alguma coisa diferente aqui. Então, eu não posso atribuir que é a taça de vinho que protege. Blue ou nem tão zones, pouco. né? Que a gente falou zonas muito. azuis. As zonas azuis. Aí assim, Exatamente. opa, então é claro que ali ele tem consumo de vegetais, consumo de azeite, também de produtos derivados da uva, que aí não entra o álcool do vinho, mas sim o resveratrol presente. Então é um blend de exposições que faz eu ter uma vida mais saudável. Na região mais do leste da Europa, ao se observar também indivíduos longevos que chegavam a 110 anos saudáveis, consumiam muito um produto fermentado, iogurte. O iogurte que foi incentivado aí há tanto tempo, começou também por um japonês chamado Shirota, produzindo outra marca, daquela garrafinha, né? Hoje, aqui no Espírito Santo, a gente tem um laboratório que pesquisa muito produtos derivados do chamado kefir, que é uma mistura de bactérias e leveduras, que publicamos recentemente um trabalho mostrando melhora da cognição em pacientes com Alzheimer, fazendo uso desse produto fermentado como se fosse um iogurte. Então, o que eu não posso é colocar um produto como salvador da pátria. Vamos imaginar que ele é a cereja desse bolo. Mas o grande bolo são várias fatias que envolvem exercício físico, uma dieta adequada. E é assim um absurdo a gente ver no nosso estado, então no Brasil, várias regiões com frutas tropicais. Em uma acerola, eu tenho o equivalente a 25 laranjas de vitamina C. E eu estou chegando agora na farmácia para comprar um tubo de vitamina C de 1 grama. Aí eu não moro na Finlândia, nem na Noruega, eu não moro no Canadá, eu estou no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus, com tantas exposições.
onde o que eu compraria na farmácia com R$100, eu faria uma bela de uma feira. Então, falta um pouco dessa reflexão, a gente ficar desempacotando menos e descascando mais. Perfeito. Perfeita reflexão, né? Isso, Muito total. bom. Mas ainda, como a suplementação, né, ainda é um aliado assim, de muita gente, porque tem situações que dessas camadas aí, dessa fatia do Sim. bolo, ela é bem-vinda, né? Existe o risco também da autossuplementação a um nível que ela pode ser prejudicial? Excelente exemplo, vitamina D. Eu posso falar assim, vitamina D é importante? É. Então vamos fazer a quantificação e observar se você precisa de suplementar. Olha uma coisa curiosa, vou fazer uma pergunta para vocês como se fossem pacientes. Indivíduos brancos, os pomeranos, né, os alemães, ou os negros, você acham que tem menor nível de vitamina D? Os brancos? Vamos ver quem vai acertar, hein? Vamos ver? Você tem ideia? É o branco ou o negro? Não tenho ideia. Eu Não estou pensando na sei questão também, do agora- sol, do quanto O toma sol, sol. a luz ultravioleta, quando bate na pele, ela ativa a primeira etapa de conversão para produção da vitamina D. Então, do sol eu não recebo a vitamina D, não é isso. Ai, receber, não. É a tua pele. Então, a luz ultravioleta, ela é um ativador desse processo. Como o negro tem muita melanina, que se comporta como se fosse um guarda-sol, Aham. Acaba o sendo- acesso da luz ultravioleta é menor. Então, é um contrassenso, mas os negros são mais susceptíveis à queda de vitamina D. Ainda mais se ele não é exposto ao sol. E nós temos regiões do Brasil que passam por isso. Pegar a região do Rio Grande do Sul, regiões Sim. muito chuvosas, Sim. trabalha muito cedo, não vai, né, se expor ao sol com exercício, então vale a pena fazer. No caso de excesso de vitamina D, eu tenho riscos, por exemplo, de nefrocalcinose. O que é isso? Acúmulo de cálcio no rim e eu posso chegar à insuficiência renal por excesso de vitamina D. Então, valores aqui importantes, em números, acima de 30, legal. 50, 60, interessante, mas não ultrapassar 90, 100. Isso a gente pode acompanhar, temos o luxo de fazer isso no Brasil. Claro que para algumas populações isso pode ser mais difícil, então não fique arriscando, comprando vitamina D e achando que essa suplementação é como se fosse a vitamina C, porque ela é solúvel em óleo. Toda vitamina solúvel em óleo, vitamina A, D, E e K, são vitaminas difíceis de serem mandadas embora. Então, uma exposição grande durante 3, 4 semanas pode ser o suficiente para me manter com uma reserva boa, diferente da vitamina C. A vitamina C pode ser consumida diariamente, desde que também não seja na dose de 1 grama. Ela, em excesso, também aumenta a chance de cálculos renais. Livremente comprada, mas homens são os mais vulneráveis ao excesso de vitamina C. Se você pegar, faz um teste, vai à farmácia e compra um tubo de vitamina C e olha o rótulo. Qual é a necessidade de valores diários de vitamina C? 1 grama corresponde a 2.222 vezes, ou por cento, a mais do que eu realmente preciso. Será que eu preciso tomar 1 grama por dia? Fica a reflexão. Ler rótulo, né, gente? Vamos Leia ler os rótulos. rótulos. Mais responsabilidade. Exatamente. E o organismo elimina Você quer isso, saber do Thiago? colágeno também? Porque o idoso quer saber do colágeno. Eu conto ou não conto do Conta, colágeno? pô. Eu já Conta, tô grávida, pô. Tô aprendendo, gente. Que aula, meu Deus do céu. Que presente. Colágeno, se eu partir a palavra no meio, colageno. Aquilo que dá origem à fixação. Colágeno é uma proteína importantíssima do corpo humano. Não está presente apenas na pele. Está nos ossos, está nos nossos tecidos. Nós produzimos colágeno desde quando nascemos. É importantíssimo. Agora, nós temos a nossa própria fábrica de colágeno. Se a gente pegar o colágeno e olhar assim, no microscópio, num lugar bem... A gente vai ver uma trama de 3 fios que se entrelaçam. E na sua espessura é mais resistente do que um cabo de aço. O negócio funciona bem mesmo. E nós temos células produtoras de colágeno. Eles se chamam fibroblastos. Todos nós temos. Uma coisa é eu chegar na farmácia e falar, tá aqui, ó. Eu vou tomar agora o colágeno. Qual é o lance? O colágeno é uma proteína. Uma proteína, ela é como se fosse um colar de pérolas. Cada bolinha é como se fosse um aminoácido. Então, o que eu vou ingerir não vai ser o colar de pérolas. Quando chegar lá no meu intestino, ela vai ser toda fragmentada para eu absorver as bolinhas separadas. Então, imagina o nome Luana. Se eu ingerir a palavra Luana, eu não vou ter no meu sangue Luana. Pode cair Lu, Na, A sozinha. E se vai virar Luana de novo na célula, é outra pergunta. É pouco provável que isso aconteça. Os estudos, inclusive, mostram
de que não há essa linha de que o colágeno ingerido vai conseguir chegar até a minha pele e mudar. Infelizmente, eu queria trazer aqui uma nova notícia para vocês. Mas a nossa síntese depende de vitamina C, sim, uma boa dieta, mas eu não vou criar essa esperança de comprar um produto colágeno, porque nenhuma proteína por via oral é absorvida como se espera. Se isso fosse verdade, nós teríamos insulina por via oral. Por que eu não tenho um comprimido de insulina? Porque ela é proteína. Ela é totalmente degradada, então eu sou obrigado a aplicar, ou por via subcutânea, ou por via intravenosa, por conta da sua estabilidade. Tá? Então, tudo que é proteico, dê um pé atrás. Falou, opa, eu ouvi falar também que a albumina é uma proteína. Sim. Está no ovo? Sim. Tem idosos que precisam de albumina como suplemento? Verdade. Mas eu não vou absorver a albumina. Eu vou absorver os aminoácidos dela para que seja matéria-prima para eu produzir proteína muscular, anticorpos, hormônios e etc. Deixa eu aproveitar esse gancho do injetável, da insulina, que é outro tema que virou febre no Brasil. Essa coisa da canetinha emagrecedora, o milagre ali do resultado rápido, sem esforço. E aí? Eu posso contar a história, como nasceu isso? Por favor. Rapidinho? Como Silvio Santos ou Senta como que lá vem Thiago? história. Tudo começa, então, no finalzinho da década de 90, quando um lagarto mexicano viram que na saliva dele continha uma substância que parecia um hormônio que a gente produz. Falou, opa, dá para eu tirar desse lagarto mexicano um remédio. E que na época foi vendido, mas o povo não deu muita bola, porque ficou muito caro. E foi na década ali de 2007, 2009. Bom, isso foi passando ao tempo. E foi vendo que essa substância se parecia com um hormônio que nós temos chamada de incretina. O que é incretina? Quando a gente come, vamos falar uma coisa que você gosta aí, maravilhosa para comer. Pudim de leite condensado. Ai, que delícia. Quando esse pudim está chegando agora no seu intestino delgado, ele já está preparando agora o teu pâncreas para falar, libera insulina, bora. Antes do açúcar chegar lá, já tem um hormônio fofoqueiro que bate na porta e fala assim, ó, ei, libera insulina, libera rápido, rápido. Ela acabou de comer um pedação de pudim aqui. Esse hormônio se chama GLP-1. GLP-1. O que é a caneta? Ele é um análogo, é uma cópia do hormônio do hormônio GLP-1. Então qual é o papel dele? É chegar lá no pâncreas também e falar assim, ei, libera insulina. Mas só tem uma diferença. O produto que nós geramos, ele leva no máximo 5 minutos, ele vai embora da circulação. A caneta, quando eu aplico o produto, a cada 7 dias ela cai a sua metade na concentração do plasma. Ou seja, eu levo aproximadamente 1 mês para mandar embora aquilo que eu apliquei em uma só clicada no meu espaço subcutâneo. E quando se usa a caneta é diariamente? Semanalmente. Semanalmente. Essa caneta que ele está falando é semanal, porque ela tem um tempo de meia-vida muito longo. Então, pessoas que aplicaram e falaram, ai meu Deus, estou ficando enjoada, me arrependi. Vai ter que esperar. Quanto tempo? 1 mês. Para ela ser totalmente eliminada. O ponto é que, ao mesmo tempo que ela estimula a produção de insulina, ela também tem efeitos no sistema nervoso central para aumentar a minha saciedade e diminuir a minha fome. Então, a indústria foi percebendo que nos estudos clínicos, as pessoas tinham redução da glicemia, a glicose baixava no sangue, mas, ao mesmo tempo, eles perdiam peso. Opa! Então, isso foi um efeito colateral, não foi produzida para isso. Né? Quanto tempo ela já tem no mercado? Ela surgiu no Brasil, os primeiros sinaizinhos dela, 2018, 2019. Nós não temos ainda 10 anos de conhecimento de como que essas canetas vão se apresentar a longo prazo. E aí fica mais um detalhe para o idoso. Idosos, vocês geralmente não participam dos estudos clínicos de produtos novos. São geralmente jovens, saudáveis, para a gente ver se funciona o fármaco e se tem algum efeito adverso. A indústria farmacêutica, até por fins bioéticos, não vai contratar alguém com 70 anos para fazer parte do teste. Então, quando o produto chega no mercado, o idoso deveria ser aquele primeiro. Espera aí, calma, eu não vou entrar nessa ainda não. Porque eu não conheço o desfecho para uma nova população. É claro que existem situações que eu vou analisar risco-benefício. Tem casos que o benefício é tão maior, o diabetes dele é tão descontrolado, que a caneta pode ser bem-vinda. E de chorinho, ele perde peso. Agora, qual é o problema hoje? O cara come mal, tem uma dieta, né, não faz exercício, enfim, mas ele foi ouvir o canto da sereia, que com a caneta ele resolve. E aí é nessa que vem alguns problemas. Enjoos,
chance de refluxo. Idoso já tem refluxo com facilidade. A caneta, ela diminui o nosso movimento chamado peristáltico, ou seja, o nosso trato gastrointestinal empurra o alimento em direção ao ânus. Isso é normal. Só que com a ação da caneta, fica mais lento. Então, a sensação de empachamento eleva. Saciedade ali, né? Uhum. E aí, se ele comer à noite e deitar esse produto que está no estômago, se ele for dar, desculpa o termo, né? Na medicina a gente chama de eructação, mas no popular é arroto. E quando arrotou, esse produto agora lava o esôfago. Um conteúdo no estômago que é extremamente ácido, 10 vezes mais ácido que a Coca-Cola, chega agora e lava o nosso esôfago, trazendo então um desconforto enorme. Qual é a solução dele? Comprar o omeprazol, tomar antiácido. Mas o financiador do problema é a caneta, que pouca gente explicou para ele. E aí volta lá naquele problema que a gente falou, né? De gerar efeitos Cascata. colaterais e a cascata. De prescrição. Por isso que é importante você também ser acompanhado por profissionais que entendam da farmacologia, que não pensem apenas nos efeitos que os fármacos provocam. Porque para gerar o efeito, ele tem um mecanismo para chegar até lá. Então, se a minha meta é reduzir a pressão arterial, eu posso optar por várias frentes, várias ferramentas para chegar até isso. Eu não posso, então, agora, de olhos fechados ou seguindo apenas um protocolo, não entender qual é o seu contexto. Você veio, por exemplo, de uma cidade muito quente, o outro não, uma cidade fria. Não, o outro tem mais condições financeiras, o outro não tem. Então, a minha farmacoterapia proposta, ela vai ter que se adaptar à realidade de cada um. Obrigada, a gente está aprendendo tanto aqui, é tanta coisa boa. Que aula! Que aula, né? E aí, Tiago, acho que entendemos que precisamos aprender, né, a como consumir medicamentos, assim, e queria que você falasse um pouquinho sobre esse apelo, assim, para onde que estão nessa linha de produção, né, desde a indústria, né, que produz, a distribuição desse medicamento, a quem consome, então... É a educação de todo mundo nesse processo? Todo mundo. De fato, as indústrias farmacêuticas não são feitas de frades franciscanos. São homens de negócio. Mas também existe um equilíbrio. Se não fosse ela, o que teríamos também de acesso? Claro. Será que a nossa qualidade de vida seria a mesma? A longevidade? A ponto hoje você ter um quadro de uma faringite e saber que tem antibacterianos que possam me ajudar a resolver. Isso tem um lado bom da história. Agora, o problema é quando a gente transborda e aí acha que o corpo humano é muito mais defeituoso do que é, e não é, na verdade. Eles podem ser corrigidos por eles mesmos. Uma infecção viral que dura 7 dias, eu posso estar ali tomando todo dia minha vitamina C. Depois de uma semana eu vou melhorar e vou atribuir que foi a vitamina C ou foi o meu sistema imune que se completou ali totalmente para poder acabar com o vírus. Então, não apequene a grande farmácia que está presente no seu corpo humano. Se for necessário, faça uso de medicamentos com responsabilidade, de forma crítica, ética e sob acompanhamento profissional. Só mais uma questão que me veio aqui. A gente falou, né, de várias situações, de doenças e alguns exemplos que você trouxe, mas a questão da hipertensão também, que é muito comum, né, na população madura, assim. Acho que toda a minha família, meus tios, minha mãe, todo mundo toma remédio para hipertensão e normalmente a virada é na idade idosa ali já, né? Então, não tem como fugir disso e tem o risco desse remédio de hipertensão. Como administrar esse consumo? O Brasil vive, na hipertensão, um problema chamado de regra das metades. Dos pacientes que têm pressão alta, a metade sabe que tem. Dos que sabem, a metade tratam. Dos que tratam, a metade dá certo. Então, de 100 pessoas, aproximadamente 12, está tudo como a gente queria, e 88 batendo cabeça. Então, a gente tem hoje a ferramenta, diferente do que era 40 anos atrás. Mas o problema é que as pessoas acham que só pelo fato de tomar está tudo certo. Ou seja, já cumpri com a minha missão. Eu preciso primeiro acompanhar a pressão arterial. E não precisa agora esperar ir no consultório para fazer isso. Você pode fazer essa medida de pressão arterial de forma domiciliar, com aparelhos hoje validados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Você pode ir à farmácia também, solicitar. Não faça essas medidas correndo no calçador e fala, mede aqui minha pressão. Essa pressão ela é falseada durante a prática de exercícios físicos, com bexiga cheia. Alguém que acabou de fumar, não pode. Então, o profissional de saúde tem que estar atento para poder não ter uma medida falseada dessa pressão. É a chamada matadora silenciosa. Pressão arterial alta raramente dói. Não ache que você agora não precisa tomar o comprimido porque sua nuca não está doendo, que é comum isso. Já sei. É isso mesmo. E, na verdade, é a dor que aumenta a pressão. É o contrário.
A pressão raramente vai trazer qualquer tipo de dor, ela é chamada de silenciosa. Então, os desfechos, meu querido idoso, se você não controla a pressão arterial, chance de derrame, chance de infarto, isso aí você está mais careca de saber do que, né? Já está falando coisa que eu já sei. Impotência sexual. Então, quando o Silvio cantava, né? A pipa do vovô não sobe mais. Aí, ó, vamos investigar essa hipertensão. A pipa do vovô, às vezes, bota a culpa no remédio, mas a hipertensão e o diabetes são grandes gatilhos para a disfunção sexual. Minha gente, vários pontos de atenção aí, né? Todo mundo. É tanta informação que tem que fazer um filtro aqui pra gente, mas é pra gente justamente pra colocar no dia a dia. Acho que é isso, né? Posso dar outro exemplo do sildenafil, ou hoje a fama do Tadala. Qual é esse? Tô tomando Tadalafila Esse é pra quê? para impotência sexual. Ah, olha só. Então, o que aconteceu? Essa substância, em 88, foi inventada para pessoas que tinham problemas coronarianos. E nos ensaios clínicos, foi percebido que as pessoas não devolviam os comprimidos que sobravam. Então, o laboratório falou, peraí, que efeito colateral é esse? E aí, mudou-se a rota. Falou, nem vou pensar agora em proteção cardiovascular, eu vou vender para um novo nicho. Então, hoje a gente tem uma nova geração. Por isso que eu falo que a farmacologia ela é recheada de revoluções invisíveis da sociedade. Porque isso transformou os hábitos de um idoso depois dos seus 60 anos. Agora, o ponto que a gente tem vivido, um consumo exagerado, começando até mesmo pelos novinhos, indo para a academia achando que vão ficar mais fortes porque tomam Tadalafila, bobagem. Mas atenção você idoso que está chegando à farmácia e comprando por conta própria esse produto. A famosa Tadalafila e sildenafila podem potencializar a chance também de queda da pressão arterial. Se você usa alguns medicamentos chamados de nitratos, mononitrato de isosorbida, dinitrato de isosorbida, aquele que você bota no bolsinho e fala assim, eu tô tomando para poder não trazer dor pro meu peito. Se tomar ele num espaço de um dia, com o famoso sildenafil, pode ter um quadro gravíssimo de queda de pressão arterial e alguns vão, infelizmente, a óbito. No caso do famoso Tadala, que está aqui entrando nas músicas, o espaço é de 2 dias, porque o tempo de ação dele é prolongado. Então, muito cuidado com o consumo desse produto, que apesar de ser de fácil acesso, merece cuidados também. Serve para todos, né? Idosos, pessoas jovens. Sim. Ponto de atenção. E o tema de hoje do nosso episódio, né, que é como a ciência é uma aliada para a longevidade, e aí tratando desse termo, né, da longevidade, que as pessoas têm essa expectativa hoje, né, dessa qualidade de vida. A gente falou aqui, comentou das zonas azuis, enfim. O que você observa, assim, de tratamentos, o que vem acontecendo, que a ciência está com a anteninha ligada para isso de uma forma muito positiva e que a gente pode apostar nisso? Futuro dos fármacos, o que vem por aí, né? Primeira coisa, a importância da microbiota intestinal. As bactérias que vivem no nosso intestino são muito mais importantes do que a gente imagina, né? Então, antigamente a gente falava, minha flora, regularizar a flora só para poder evacuar melhor. Elas se conversam com o nosso cérebro. Então, agora em janeiro, aqui no Espírito Santo, nós publicamos um trabalho mostrando que pessoas que não respondiam a antidepressivos, um antidepressivo chamado escitalopram, quando nós adicionamos esse produto, que é um probiótico, uma mistura de bactérias com kefir, nós melhoramos a resposta antidepressiva sem precisar aumentar a dose dele, sem associar um novo antidepressivo e com um produto barato, de fácil acesso e com baixíssimos efeitos colaterais. Todo mundo comendo kefir a partir de agora. Inclusive, já existe agora o kefir liofilizado em cápsula para ser administrado a pessoas que não gostam de ficar fazendo iogurte todo dia. Isso já chegou no mercado. E temos mostrado a integridade do nosso intestino através desses produtos. Agora, numa área assim de mais de ponta, e que até me emocionou ano passado, quando eu fui num casamento de um primo, e de fundo assim eu vejo a mãe dele emocionada atrás dele. E ela passou por um câncer de mama 6 meses antes, ela recebeu a notícia que teria que fazer mastectomia, fazer quimioterapia. Existia a dúvida, sim, se ela estaria plena para o evento. Eu falei assim, gente, olha que delícia a farmacologia, porque ela só está ali presente hoje porque existe o novo quimioterápico que faz o seguinte, eu tenho a célula tumoral e tenho a célula sadia. Hoje, quando eu uso muitos quimioterápicos, eles não são seletivos, ele mata a ruim e mata a boa. Já existe hoje no mercado algumas que têm anticorpos que vão e se ligam somente na doente, e ela vem trazendo aqui o produto que é tóxico. Então, ele entra como um cavalo de Troia, poupando a célula boa.
Isso fez com que ela pudesse, em menos de 6 meses, ser curada com poucos efeitos colaterais. Então, na área da oncologia, são grandes avanços, né? O nome dessa molécula chama trastuzumab com entanzina, uma molécula hoje cara, mas que tem esse efeito seletivo atuando como se fosse uma bala mágica. Isso é maravilhoso, né? Observar as evoluções da medicina e trazendo mais qualidade para as pessoas durante o tratamento. Sensacional. Isso ainda não está popularizado? Já existe no Brasil, mas... mas ainda não é disponível em qualquer rede. Mas isso é um avanço que tende aí, felizmente, né? Algumas áreas da saúde, à medida que se passa o tempo, os custos vão baixando. Isso ajuda o acesso mais pleno para a população. Perfeito. Que bom. Michael, esse bobear, a gente fica Que aqui aula. muito tempo Vai ser ouvindo, um prazer aprendendo. estar aqui novamente em outros momentos para a Por gente favor. conversar Com outras áreas. certeza. Muito E quem bom. se interessar também pode maratonar suas aulas, né? Os seus conteúdos também no Isso. YouTube, no Posso fazer aqui Instagram. o jabá? Por Pô, favor, inclusive, faça. eu ganhei um livro aqui. Eu falei, deixa aqui que eu quero mostrar. Fala um pouquinho do seu livro, É o Thiago. livro Biblioquímica, as Mostrar pra evidências câmera. das ciências biomédicas na Bíblia. É uma história que pode ser contada aqui para quem já leu a Bíblia e vai lá e confere a evolução da química, da farmacologia ao longo da história. Para quem nunca leu a Bíblia, passa também a entender alguns processos que aconteceram, porque a Bíblia também conta histórias. São 66 livros ali maravilhosos e que a gente vai percebendo que muitas evoluções da medicina já haviam a sua descrição desde o livro de Gênesis. Então eu vou fazendo esse balanço entre a parte histórica e também a parte científica nesse livro. E em relação ao YouTube, já posso Claro, deixar fala um aqui. pouquinho do seu canal. Do YouTube é o nosso canal Farmacologia na Prática. Toda segunda-feira, às 21 horas, temos uma aula inédita para falar de algum tipo de medicamento, alguma pergunta que seja inquietante daquela semana. Recentemente falamos aqui sobre fármacos que causam lesão no fígado e cada semana mais conteúdo novo. E se você quiser doses de conhecimento diários, aí você vai lá no Instagram, Farmaco na Prática, e dá para aprender muita coisa ali enquanto está na fila, enquanto tá... aquele momento, sabe? Todo mundo tem aquele momentozinho do Instagram, mas ao invés de ficar vendo dancinha, aprende um pouco lá no Farmaco na Prática. Maravilha. E transforma a sua realidade, né? A forma como você consome os medicamentos, ou quem sabe até vai dar uma reduzida nesse consumo, né? De uma forma mais consciente. Economizar. Exatamente. Aí falou em dinheiro, o povo, quem quer dinheiro? Inclusive, para fechar, só uma última pergunta, pode ser? Já que a gente aproveitou tanto aqui do seu conhecimento, eu sei que você é uma pessoa que faz muito exercício. Gente, ele cruza a terceira ponte de bicicleta. Quase todo dia, é isso? Eu corro, bicicleta e voleibol. Olha só, é o exercício Zol. Exercício Zol. Então, para fechar, queria que você deixasse essa mensagem final, assim, sobre a importância dos bons hábitos, mas, na verdade, eu não quero que o Thiago faça isso. Eu vou chamar um outro convidado aqui, pode? Mas olha só, então segura aí. Já chegou. Por Pode favor, botar. feche aqui. Com licença, viu, Thiago de Mello? Feche, por favor. Gente, ele veio preparado, hein? Olha aí, Olha a importância de você fazer exercício. Isso não estava combinado. Você gostou, Luana? Eu adorei, Você Silvio. veio da caravana de onde? Eu vim da caravana da Bahia, da Cheira de Freitas. Vem pra cá. Tô sabendo que você estudou no colégio da minha prima. Maravilhoso. Mas muito bom, muito Ô, bom. Silvio, quais são os seus conselhos aí? Os meus conselhos. Para uma vida saudável, para um bem envelhecer. Olha só, rir, fundamental. Exercício físico, se puder, todos os dias. Dá aquela intercalada, um dia uma caminhada, um dia uma corrida, uma hidroginástica. Isso é muito bom. E coma menos. Prefira comer mais pela manhã. Faz um café da manhã de rainha ou de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo, de plebeu. É melhor. Coma menos à noite. Isso favorece o controle da glicemia. Então, estou tirando foto, mas vai pra lá. Gente, ele parou o estúdio aqui agora, tá? Vocês não estão vendo, mas... Muito bom. A gente achou que era entrevistar o Thiago de Mello e entrevistar o Silvio Santos, tá vendo? Mas foi um prazer inoxidável. Inoxidável, inexorável, Thiago. Poxa, muito obrigada, Thiago. Acho que foi muito especial esse episódio, assim. Legal. Acho que foi literalmente uma aula. Você nos presenteou aqui com informação de muita qualidade para esse bem envelhecer, né, Michael? Perfeito. Quero agradecer demais. Foi muito enriquecedor. Aprendemos. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí também. Obrigado, Thiago. O Thiago ou é o Silvio? Volta, Thiago, volta! Tem que recompor.
Ai, querido, maravilha demais. Ó, e você que acompanhou até aqui, aproveita e vai acompanhar também os nossos outros episódios. Faz, sabe o quê? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que a gente vai colocar aqui na tela, que aí vai te dar acesso, né, ao nosso canal do YouTube e também você vai conseguir acessar, tem as dicas também para o nosso Spotify, né, e o nosso site que é o medsenior.com.br/bem envelhecer. Nos vemos no próximo episódio? Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Até lá.